Oi, gente! Como é bom recebê-los no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre cultura e alteridade. Assunto indispensável para a prova de Ciências Humanas do Enem. Porém, eu vou além. Fundamental para as relações humanas, para a vida social presente. O homem é um ser cultural. A cultura está no homem. A cultura faz parte do processo de hominização. Não tem como separar homem e cultura. O homem é produto e produtor da cultura. A cultura é objeto de estudo de diferentes ciências humanas: história, sociologia, filosofia, antropologia. Ela pode ser material e imaterial. Traz uma compreensão plural, multissignificados. Eu costumo dizer que cultura é toda a criação humana, todo o conhecimento produzido pelo homem, na sua relação com outros homens e com o mundo. A história cultural, que é a corrente historiográfica do momento, define cultura como um conjunto de significados criados e partilhados pelos homens para explicar o mundo. A diversidade faz parte da condição humana. O homem é um ser plural, múltiplo. Durante muitos anos, uma pergunta intrigou a humanidade: se os homens provêm da mesma espécie, por que existem culturas tão diferentes no mundo? No final do século XIX e início do século XX, tentaram explicar a diversidade cultural com base nos determinismos: determinismo biológico e geográfico. As teorias deterministas foram perdendo fôlego diante do crescimento de pensamentos relativistas. Evidentemente que cor da pele, cor dos olhos, formato do rosto, clima, relevo e temperatura não determinam uma cultura. Qualquer criança pode aprender qualquer cultura. Etnocentrismo é a concepção que parte da ideia de que existem culturas melhores e piores, superiores e inferiores. Consiste em colocar um grupo como referência e julgar outros grupos com base no critério de superioridade e inferioridade. O etnocentrismo promove uma hierarquia de culturas e, normalmente, vem carregado de preconceito, discriminação e intolerância. No sentido oposto, existe uma perspectiva antropológica denominada relativismo cultural. A postura relativista rejeita a hierarquia de culturas. Parte do entendimento de que não existem culturas superiores e inferiores. Não existem culturas melhores e piores. Existem culturas diferentes. Uma atividade humana deve ser interpretada nos termos de sua própria cultura. Valores e regras são relativos à cultura da qual fazem parte. Na relação entre o eu e o outro, existem dois olhares, duas visões: o olhar do eu e o olhar do outro. O outro é diferente para o eu, mas o eu é diferente para o outro. Percebe que são duas visões? O eu é outro para o outro. Se ainda assim eu não fui compreendido, vejamos um exemplo. Quando essa discussão é levada para o campo religioso, torna-se ainda mais complexa. Observe: o eu cristão, o outro muçulmano. Entenda que essa estrada não tem um sentido único.
Você está diante da visão do cristão para o muçulmano. Agora vamos inverter. O eu muçulmano, o outro cristão. Perceberam? São dois olhares. Agora você está diante da visão do muçulmano para o cristão. Alteridade é a concepção genérica que compreende a figura do outro. Perceber o outro. Colocar-se na condição do outro. Eu existo devido à existência do outro. A existência do outro dá sentido e consciência ao eu. Somos uma cultura dentre tantas possíveis. A alteridade é o grande desafio da humanidade no mundo pós-moderno. Os homens nunca foram tão testados na questão da alteridade como agora. Esse desafio nos é apresentado todos os dias, nas escolas, nas universidades, no trabalho, nas praças no mundo e dentro do próprio lar. Poucos conseguem lidar com a diferença. Vivemos em um mundo plural, diverso, múltiplo. A alteridade se manifesta de diferentes maneiras, sendo a rejeição a sua manifestação mais agressiva. Ninguém gosta de ser rejeitado, negado, excluído por ser quem é. Somos testemunhas oculares de gestos, nos quais os outros não são tratados como outros, e sim como estranhos, alguém que não deveria existir. Talvez o segredo seja a compaixão. A palavra significa eu sinto junto. Se você sente junto, entenderá o que o outro passa e assim, talvez, conseguirá respeitá-lo. Como é importante essa compreensão. Espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueça, se inscreva no canal Viagens de Clio, curta a nossa página no Facebook e me siga no Instagram, @PedroIvaHistória. Eu espero vocês para a próxima aula.